meu livro virou um filme. É verdade. O meu livro virou um filme. Quer saber como aconteceu? Então fica aí. Oi, pessoal. Tô voltando aqui pro meu canal. Eu admito que eu sou meio lenta para essas coisas, de ficar postando sempre, criando conteúdo, eu sou bem lenta. Mas eu vou tentar manter aqui um conteúdo de vez em quando para vocês, porque eu sei que muita gente me acompanha, o que é uma alegria muito grande para mim. Eu sou a Cris Souza Fontes, sou escritora, autora de alguns livros, e o meu livro, Apaixonada aos 40, o meu romance, que eu publiquei em 2018, foi para o cinema. E eu vou contar agora como foi que essas coisas aconteceram. Como muitos de vocês devem saber, eu sou uma escritora independente. Eu sempre sonhei em ser uma escritora. Sempre, minha vida toda. A minha vontade era de escrever. Eu sempre gostei das artes, desenhos, escultura, tudo que envolvia as artes, eu gostava. Então eu comecei a desenvolver a escrita de um tempo para cá. E foi em 2015 que eu consegui publicar o meu primeiro livro, quando eu me mudei para uma cidade do interior, a Jaboticatubas, aqui em Minas Gerais, e onde as coisas mudaram para mim, porque eu resolvi focar naquilo que eu realmente queria. Então eu publiquei 2 livros antes, em 2015 e em 2016 eu publiquei 2 livros como uma forma de teste, de forma independente. E foi aí que eu, ao lado da minha irmã, nós fundamos a nossa editora, que é a Arte Impressa Editora, e foi em 2018 que eu escrevi Apaixonada aos 40. Apaixonada aos 40 é um livro que foi criado através das experiências de muitas mulheres. Por muito tempo eu escrevi em blogs, isso mesmo, em blogs, em sites de assuntos comportamentais como Fãs da Psicanálise, O Segredo e tantos outros. E os meus artigos, eles ganharam uma proporção tão grande que muitas pessoas vieram conversar comigo logo em seguida, mandavam mensagens. Na época o Facebook ele era mais movimentado que hoje, né? Então mandavam mensagens pelo Facebook, pelo Instagram. Então assim, todas as formas que as pessoas tinham de me encontrar, elas me encontravam e desabafavam, me contavam os seus dilemas. E eu, com minha visão de cá, então eu dava os meus conselhos. A partir daí eu vi que muitas dessas mulheres, principalmente mulheres, que eram as que me procuravam, elas precisavam de uma única coisa: amor próprio. Elas precisavam de se valorizar mais. Muitas não sabiam nem por onde começar se abandonasse o marido, se pedisse um divórcio. Então a Beatriz foi criada através disso, através desse junção de mulheres, através da minha idade, né? Eu também estava com 40 anos na época que eu escrevi, um pouquinho antes, eu acho. Então eu juntei todos aqueles dilemas. Ok, em 2018 publiquei esses livros de forma independente, gastei uma grana que eu não tinha, busquei patrocínio em toda parte e eu consegui apenas um patrocínio, porque ajudou em um pouquinho, uma vírgulazinha, mas me ajudou. Depois disso, em 2018, quando o livro, lá por volta de 2019, já estava em baixa, porque ele não estava nas livrarias. Então o processo de o trabalho, gente, de uma escritora independente, ele é muito difícil, né? Quem é escritor independente que está aí me acompanhando, está me assistindo agora, sabe do que eu estou falando. Então, depois que você investe no seu livro, você cria, monta todo o seu livro e aí você tem um processo de venda, então demora muito, a gente tenta vender e é uma corrida muito grande. Mas aí eu tive uma sacada naquela época que eu achei que funcionaria e depois achei que não tinha funcionado e depois eu descobri que funcionou. Mas eu peguei 10 desses livros, 10 exemplares do Apaixonada aos 40 e enviei para 10 mulheres na faixa dos 40 anos, mulheres já conhecidas no mercado, mulheres famosas, celebridades, mulheres empoderadas.
E eu enviei para elas, para cada uma delas, na expectativa que pelo menos elas me marcassem quando recebessem o livro. E, na verdade, não aconteceu. Mas até aí tudo bem. Quando foi final de 2019, lá por volta de outubro, uma coisa assim, porque eu sou péssima de data, né? Uma produtora do Rio de Janeiro, entrou em contato comigo, perguntando se eu tinha interesse em fazer com que o meu livro Apaixonada aos 40 se transformasse em um filme. Bom, é claro, né, que quando uma pessoa te manda mensagem no seu Instagram com uma pergunta dessas, você já pensa que é pegadinha, que é trote, né? Não pode ser sério. Nada acontecia e aí chegou essa mensagem. Para mim, eu achei que fosse uma brincadeira, ou então eu achei que também poderia ser um estudante de cinema que estava querendo fazer um filme, né, sobre o meu livro. A pessoa disse que uma amiga, que uma conhecida tinha lido, que tinha gostado muito, que ela queria propor para mim essa possibilidade. Então, eu enviei para ela um livro, perguntei: você já leu o meu livro? Ela: não, eu ainda não li, quem leu foi essa pessoa. Então, eu vou te enviar um exemplar, você lê e depois a gente conversa. Aí eu enviei, depois de um tempo, ela entrou em contato e falou: nossa, Cris, eu li o seu livro 2 vezes. E realmente é aquilo que nós estamos querendo. Podemos marcar uma reunião? Ok, marcamos uma reunião. E, na verdade, aí eu já comecei a colocar a minha irmã entrando no meio aí, como assessora, empresária. Então, eu já vi que uma coisa podia ser diferente, eu já coloquei ela para falar por mim. E foi aí que marcamos uma reunião, porque ela citou nomes para o elenco, como Giovanna Antonelli, na época falou do Alexandre Nero, falou do Caio Castro, falou de altos atores assim, já famosos. Aí eu falei: gente, isso não... Bom, eu, como toda escorpiana, escorpiana e mineira, né, extremamente desconfiada, eu esperei um pouco até as coisas acontecerem. E foi aí que eu vendi os direitos autorais e acreditei mesmo. Foi quando veio para mim o contrato com o envelope da Imagem Filmes. A partir daí, a gente viu, tanto eu quanto a minha irmã, nós vimos que era real aquela coisa. Quanto que te pagaram? Bom, não foi muito, né? Não foi um valor muito. Eu totalmente crua, inexperiente nesse ramo, não tinha conhecimento nenhum no ramo do audiovisual, nada. Mas como meu livro estava parado, qualquer valor que viesse para mim, ou qualquer coisa que acontecesse com Apaixonada aos 40 naquela época, era lucro. Participei um pouco do roteiro, mas assim, participei mais em questão de ler, de ver se concordava com tudo, trocar algumas ideias, mas nem todas as minhas ideias foram aceitas, claro. Bom, depois disso, que já tinha feito contrato, o roteiro começou a circular, eu conhecia os roteiristas, né, recebi o primeiro argumento, depois o tratamento, 1, 2, 3, fomos fazendo alterações, tiveram cenas que foram criadas para inserir no livro. Quem leu o livro e assistiu o filme no cinema viu que tem coisas que não casam, não batiam, né, um com o outro, mas o que me disseram na época é que para o audiovisual muita coisa muda. Então eu entendi que muita coisa realmente mudava. Mas tiveram outras questões durante todo esse percurso que eu não consegui mudar, que é o caso, por exemplo, do Zé Paulo, né, que é o Pepe, que é o argentino Nicolas Pauls, que interpreta o Pepe, que é praticamente um outro personagem que foi inserido no lugar do Zé Paulo. Mas até aí tudo bem, porque eles criaram uma atmosfera bem mais comédia, né, em cima da história. E o Pepe, nesse caso, ele se encaixou perfeitamente, até porque o Zé Paulo era um personagem mais sério, mais magnético, mais misterioso, quase que aquele homem perfeito que a gente meio que sonha com ele, sabe? Mas enfim, passado esse tempo, esse processo, a gente entrou na pandemia e aí vieram longos meses, longos anos, naquela angústia de que será que vai acontecer? Será que vai sair? Porque, gente, uma coisa muito interessante de vocês saberem, quando um livro ele é vendido, os direitos do livro é vendido,
não significa que ele vá ser finalizado, tá? Então, pode acontecer de você vender o seu projeto para o audiovisual, você receber a grana dos direitos, porque os direitos ele tem um prazo, ele tem é estipulado um prazo mais ou menos de 2 anos, e não quer dizer que o seu filme vá acontecer, que o projeto ele finalize, que ele realmente vá para o cinema, que ele realmente vá para um streaming, que ele realmente seja montado. Então, não é certeza. Então, dentro desse processo aí da pandemia, eu já estava com isso na cabeça, pode ser que não rolasse o filme. Então, depois a gente viu que o tema também foi mudado, então, Apaixonada aos 40, o filme teve o nome no roteiro o filme teve o nome Apaixonada, por causa da questão do 40, para não limitar muito aí o público, né? No caso, Apaixonada, ele expandiria para várias idades, né? Ok, até aí. Quando a pandemia deu uma baixa, nós fizemos nossa primeira reunião online com produção, roteiristas, a diretora, que eu já tinha conhecido a diretora, eu conheci ela numa pré-estreia que eu fui convidada para ir, de um filme da Cacau Protásio, lá no Rio de Janeiro. Eu fui, gente, eu não tinha dinheiro, mas eu juntei as moedas e eu fui, né? Fomos eu e minha irmã. Então nós fomos assistir essa pré-estreia, que a gente foi convidada pela produtora, e naquele momento foi muito gostoso, foi muito legal, porque eu conheci os outros atores, eu conheci, né, o elenco todo do filme da época que estava passando, e tive a oportunidade fantástica de conhecer a Natália Ward, que é a diretora do filme. Então ali, junto com a Natália, no hall do cinema, a gente trocou muita ideia, sabe? Nós trocamos muita ideia. Ela me perguntou o que você espera de um filme que represente aí o seu livro, que seja baseado no seu livro. Como é a Beatriz? Como são os personagens? Qual que é a ideia que você pensou em passar? Ela me perguntou tudo isso, gente. E ali naquele tempo que nós tivemos no hall, nós trocamos muita ideia. E ela ficou tão entusiasmada, porque ela é uma graça de pessoa. Ela ficou tão feliz e radiante que ela disse assim: Cris, nós vamos montar esse filme do jeitinho que você está falando. Você vai ver, vai ter toda essa pegada aí feminina, vai ter esse processo todo. E aí a gente depois foi se falando, nós montamos um grupo no WhatsApp para trocar ideia, então a gente trocou muitas ideias durante todo esse processo. Nessa primeira reunião que a gente fez com a diretora, com os roteiristas, com a produtora e a Giovanna Antonelli, foi aí que eu descobri, gente, foi aí que eu descobri que o livro chegou na Giovanna Antonelli, porque ela me perguntou assim: Cris, como que esse livro veio parar na minha mão? Porque eu li ele em um dia. Eu li, ele chegou para mim, eu deixei ele assim em cima da bancada, no balcão, uma coisa assim que ela falou, e eu li ele em um dia. E nesse momento que eu li, foi o suficiente para eu ser arrebatada pelo livro, pela história da Bia, e aí eu entrar em contato com a Natália, que é a diretora, e falar: olha, eu tô com uma ideia de um filme, eu quero que você seja diretora. Entrou em contato com um amigo dela, que é produtor, e aí, a partir daí, depois desse movimento que a Giovanna Antonelli fez, é que o livro chegou, é que essa história, essa ideia, esse projeto chegou para a produtora que trabalhou no livro, né, que foi a pessoa que também me ligou. Depois, o primeiro contato foi com essa pessoa. Então, gente, o que aconteceu? Vocês lembram daqueles 10 livros que eu enviei e que eu fiquei meio tristinha porque ninguém tinha me marcado? Nada. Então, dentre daqueles 10 livros, um deles foi para Giovanna Antonelli. E esse livro da Giovanna foi entregue, esse livro foi enviado para o escritório dela, e as meninas lá, maravilhosas, entregaram um livro para a Giovanna e ela leu. Então, olha que interessante. Estou deixando até você repensar sobre isso aí. Um passo que eu dei há um tempo atrás chegou na mão realmente de uma pessoa e ela fez todo o movimento para que o filme acontecesse. Em maio de 2022, começaram as gravações
eu fui convidada para ir assistir, eu recebi todo o cronograma das cenas, então eu acompanhei muita coisa. Muitos atores não puderam ser escolhidos, alguns atores que a gente queria, outros não tinham agenda, e foi encaixando e fazendo umas trocas até chegar aos atores, ao elenco, que é esse elenco de hoje. Em 2022, em maio de 2022, começaram as gravações, participei do processo à distância, porque eu sou de Minas e todo o processo estava rolando, as filmagens, tudo estava rolando no Rio de Janeiro. E aí o filme começou, a ideia do processo, né, de entrar em cartaz, e aí ele foi adiando, e tudo isso causando uma angústia muito grande, não só em mim, como no elenco, assim como nas pessoas, nos meus leitores, em todo mundo que estava a fim de assistir. Então, estava marcado que seria para junho, depois passou para agosto, depois setembro, aí finalmente dezembro. Quando estava tudo certo para dezembro, para rolar em dezembro, eles adiaram para março. Então, agora em março, o filme foi lançado. Realmente, assim, é muito interessante. Lógico que não é, já aviso, não é igual, idêntico ao livro, tem altas alterações, mas de qualquer forma o filme saiu. A mulherada vestiu de vermelho, usou batom vermelho. Tivemos uma pré-estreia em São Paulo, onde eu conhecia a Giovana, conhecia a Poli Marinho, o Danton Mello, eu já conhecia, né, a própria Giovana. Então, assim, a Raíssa Bratilieri, que fofa, o Bruno de Mello, conheci essa turminha lá. Não estava um elenco todo, mas o Pedroca também, o Pedroca Monteiro, eu tinha, coincidência ou não, eu conheci ele em Tiradentes, ele estava numa feira onde eu estava participando, e aí a gente se conheceu, se conectou, foi muito legal. E então nós tivemos a pré-estreia, e aguardamos o filme começar, e como não teve pré-estreia em Belo Horizonte, eu mesma fiz uma sessão especial com os meus leitores, com todo mundo que estava afim, meus amigos, parentes, todo mundo que estava afim de curtir esse momento comigo, e foi lindo, foi muito lindo. O filme já não está mais em cartaz, ele ficou um pouco mais de 2 semanas em cartaz, e eu estou torcendo muito para que ele vá para o stream. Estou torcendo muito. Eu estou torcendo para que esteja lá. E se estiver lá, eu quero muito que você assista. E quero mais ainda que você leia o livro Apaixonado aos 40, porque ele é muito mais do que uma comédia romântica. Ele é muito mais do que romance. Ele é a história de uma mulher se projetando na vida. Ele é a história de uma mulher se redescobrindo, se transformando e se apaixonando por ela mesma. Então, é uma história linda, uma história fantástica. E claro que a Giovana foi a Beatriz mais incrível da história. Eu acredito agora que não exista outra mulher, outra atriz para ser a minha Beatriz. Não tem, porque elas são incrivelmente parecidas. O que eu quero passar aqui com essa história toda é que não desista do seu sonho, porque ele é possível sim. Você pode achar que ele é surreal. Ah, mas como que isso vai acontecer? Mas como? Gente, o universo, ele movimenta a chavinha ali, a rodinha dele, e não importa como, ele faz acontecer. Então isso é que você tem que focar, é isso que você quer, pensamento positivo naquilo que você quer, porque o universo, então, ele cria milhares de formas para que aquilo aconteça. Meu caso foi um caso isolado, né? Teve uma pessoa já de dentro que já quis aquele personagem e já movimentou. Mas se você tem interesse em fazer com que o seu livro se transforme num filme, se você acha que o seu livro é bom para isso, que ele tem uma história que possa ser transformada em um filme, a minha dica para você é que participe de rodadas de negócios, investigue. Tem muitas rodadas de negócios que acontecem nesse meio audiovisual, tanto nas empresas que são streams, que são Netflix, Star Plus, Prime, né? E como nas produtoras também. Tem muitas produtoras hoje de audiovisual, muita produtora que trabalha com filme, são muitas mesmo.
Então você pode aparecer para aquelas pessoas, você pode enviar o seu livro para aquelas pessoas, pesquisa, se esforça, corra atrás, pesquise mais sobre essa rodada de negócios para o audiovisual, tá? Eu não sei muito ainda como explicar isso, mas pesquisa, porque tem esses acontecimentos, tem esses momentos onde você pode participar e com o seu projeto, quem sabe, fazer com que o seu livro também se transforme em um filme. O meu livro Apaixonado, o segundo, né, o que dá continuidade a Apaixonada aos 40, vai ser lançado em breve com o nome Sempre Apaixonada. A saga da Bia continua, a busca dela continua, não só por se apaixonar, por ser apaixonada, mas também para encontrar o seu propósito de vida. Fique atento, atenta, que em breve o livro vai ser lançado e eu tenho certeza que se você gostou de Apaixonada aos 40, você vai amar Sempre Apaixonada. Gente, eu espero que eu tenha explicado praticamente tudo que tenha rolado, mas se você quiser saber mais alguma coisa, deixa aí as perguntas nos comentários que eu faço questão de te responder. Faço sim. Te desejo sucesso, te desejo luz, paz, e que os seus sonhos, todos eles, se realizem. Beijo no coração e até o próximo vídeo. E não esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Então se inscreva, curta esse vídeo, compartilha, comenta. Vamos fazer um movimento aí para que o meu canal possa ir crescendo devagarzinho. Um beijo no coração e até o próximo.